Fala pessoal, hoje é dia 29 de novembro, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, vai dar 6 horas da noite, né? Ou da tarde, enfim. E hoje foi a primeira fase da seleção para professores substitutos da UES, né? A Universidade Estadual aqui do Ceará. Eu fui professor dessa universidade por 3 anos, né? Meu contrato encerrou agora em setembro, tá? E eu tô fazendo essa seleção para ver se eu entro de novo, né? É mais um contrato de substituto aí temporário, na verdade a gente está chamando de temporário agora. E aí eu queria ver aqui, né, alguns aspectos da seleção com vocês, né, quantas vagas são, o que que cai nessa prova, como é que essa prova é realizada, tá? E aí eu tô aqui no site, né, da Comissão Executiva de Vestibular. E aqui, se você quiser, você pode ver todas as informações, tá? Eu vou focar só no principal para não ficar um vídeo chato, certo? Aqui nesse site você pode vir aqui, ó, onde eu estou fazendo agora e clicar que aqui vai aparecer todas as informações, tá? Cronograma de eventos, tá aqui em algum lugar. Tudo a respeito dessa seleção, tá? Mas aí, para deixar tudo mais enxuto, eu tô vindo logo aqui para a gente ver quantas vagas tem, né? Então aqui, ó, no CCT, que é o Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará, essa seleção para matemática, né, setor 46, análise matemática, tá? Ela tá com 7 vagas, certo? 7 vagas e dessas 7 vagas aí, uma tá reservada para deficiente e outro para negro, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? É algo desse tipo, cota racial e PCD, exatamente. Pessoas com deficiência, tá? E uma para cota racial, certo? E ok, mas como é que é essa seleção, como ela é realizada, né? Ela tem duas fases, tá, gente? A primeira fase é uma prova escrita, certo? Já vou explicar como é que é essa prova escrita. E a segunda fase é uma prova didática, né? Que eu ainda vou fazer, claro, se eu passar na primeira fase, estou sendo aqui, né? Tá arriscado aqui, eu estou fazendo esse vídeo sem saber se eu passei na primeira fase, tá? Mas vamos lá, o que que cai, como é a prova escrita, né? Deixa eu vir para cá, ó. Esses aqui, gente, ó, são os assuntos da prova escrita, tá? Então vamos ver aqui, ó. Sequências de números reais, limite de funções de uma variável real, continuidade de funções de uma variável real, derivada de funções de uma variável real, integral de rima, teorema fundamental do cálculo de aplicações, integrais, técnicas de integração e integrais impróprias, derivadas de funções de várias variáveis a valores vetoriais, integrais múltiplas, integrais de funções de variáveis reais, teorema da aplicação inversa e teorema de existência e unicidade para equações diferenciais ordinárias, tá? Então você vê aí que tem assim uma grande variedade de temas, né? Tanto de análise na reta como de análise no RN, e ainda tem esse último aqui que é o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais, tá? E como é que é essa prova, né? Essa prova ela tem a duração de 4 horas, tá? E aí um desses temas aí é sorteado, eu vou já dizer qual foi, se é que eu não vou colocar na thumb, enfim. E aí um desses temas é sorteado e você tem 4 horas para escrever tudo que você sabe sobre esse tema, tá? No começo da prova você recebe 10 folhas, né? E você vai escrever nessas 10 folhas. Se você precisar de mais folhas, né, escrever mais do que 10 folhas, você pode solicitar. E além disso, você tem um rascunho ali para você, enfim, né, se quiser verificar alguma coisa, não quiser colocar direto, né, nas folhas oficiais, você pode verificar ali no rascunho, né? E aí, o que eu tenho mais para dizer é isso, né? Esses são os pontos. E o ponto sorteado foi o ponto 4, tá, gente? Derivadas de funções reais de uma variável real, ou seja, um tema de análise na reta, né? Então, assim, eu tive sorte que eu preparei bem esse tema, na verdade eu preparei todos, tá? Eu vou começar a falar da minha preparação agora, né? Então, deixa eu vir aqui. Então, como foi a minha preparação, né? Deixa eu colocar aqui na tela do tablet, pronto. Eu tentei preparar, na verdade eu tentei não, eu preparei todos os 10 pontos, tá, gente? Como eu já tinha feito essa seleção anteriormente, eu já sabia desse esquema que eram 10 páginas, então me preparei pensando nessas 10 páginas, tá? Então se você está vendo aqui a tela do meu tablet, né, tá um pouco cortado ali, mas aqui tem todos os 10 temas, tá? Não tá na ordem aí, como você pode ver, mas tem todos os 10 temas aí, né? Como você pode ver aqui, sequências de números reais, limites de funções de uma variável real, continuidade de funções de uma variável real, e por aí vai, tá? Então eu preparei tudo direitinho, né?
E aí vamos ver aqui no ponto 4, né? Vamos ver o que foi que eu preparei aí. E aí no final eu vou dizer como é que foi a minha prova e o que, que eu estou esperando aí de resultado, né? O resultado vai sair daqui a uma semana, tá, gente? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz nesse ponto, né? Antes disso, deixa só eu fazer isso aqui que vai me ajudar bastante a explicar as coisas aqui pra vocês, tá? Em breve, gente, eu vou colocar um vídeo, tá? Explicando mais ou menos como é que eu faço para gravar esses meus vídeos, tá, gente? Então, se você tem essa curiosidade, aguarda só um pouquinho aí que em breve eu vou estar subindo esse vídeo no YouTube também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o ponto 4, tá? Aqui é o ponto 4. Então, aqui eu já começo, né, com o título, tá? Nada, né? Só o título mesmo, derivadas de funções reais de uma variável real. E eu começo apresentando as definições e consequências iniciais, né? O que é isso? Definição do que é uma função derivável, né? Quando é que uma função é derivável. E aí tem aquelas interpretações que você trabalha com essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Cadê essa equaçãozinha aqui, certo? Ela é muito útil para você provar algumas coisas, tá? E aí, isso aqui eu não provei na prova, tá? Mas eu comentei legal, certo? Enfim, esse aqui é um teorema de si somente se, ele é bem interessante, se você quiser dar uma olhada aí, você dá uma olhada depois, tá? Eu vou passando aqui. Enfim, essa primeira sessão aqui que eu tinha preparado é mais para comentar sobre a definição de uma função ser derivável em um ponto A, certo? E aí, o que é um resultadozinho clássico, né, que a gente tem, ó, que se a função é derivável, então ela vai ser contínua, tá? Você vê que é bem fácil a demonstração, isso eu fiz lá na prova, né? E aqui a gente começa já para a segunda seção, que são as propriedades aritméticas, certo? Eu não lembro se eu fiz nessa ordem. Fiz nessa ordem. E aqui esse primeiro teorema é clássico, né? É derivada da soma e da diferença, derivada do produto de duas funções e derivada do quociente aí, tá? Então, esse teorema eu coloquei lá na minha prova, provei todos esses itens, tá? Tá aqui a demonstração deles, é bem direta, assim. E a regra da cadeia, tá? E a regra da cadeia, que eu também enunciei e provei lá na minha prova, certo? Então, até aqui eu fui bem. Só aquele teoremazinho naquela primeira sessão, que eu só comentei, eu não fui tão, assim, rigoroso, tá entendendo? Era mais uma introdução e, tipo assim, no começo da prova você fica um pouco nervoso, tentando lembrar o que você preparou. Então isso aqui eu não fiz exatamente, né? Esse negócio que eu tô dizendo. Depois disso eu segui aqui na ordem mesmo, que foi comentar sobre exemplos elementares, né? Para você calcular a derivada da função constante. Eu não falei da função afim, porque, sei lá, eu não quis. Monômio de grau n, isso aqui é bem interessante, eu fiz lá. E generalizei para polinômios. Na verdade, eu não estou lembrado se eu generalizei. Na verdade, eu ia comentar, né, que você pode usar essas regras de derivação que eu tinha acabado de fazer, e usando essas regras de derivação você consegue derivar qualquer polinômio. Eu ia comentar isso, mas esqueci, tá? Mas eu não considero isso uma falta muito grande, certo? E esse exemplo de função contínua não derivável, eu acho que eu não coloquei nenhum exemplo disso. Não estou lembrado, acho que eu não coloquei. Mas eu coloquei uma coisa que não tem aqui no resumo, que é a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Eu fiz lá, né, direitinho, usando as propriedades que eu tinha acabado de provar. Esse é o intuito, né? Por isso que eu quis deixar para falar de exemplo depois de falar das propriedades, que já era para mim poder usar as propriedades, né? Ficar trabalhando ali com épsilons e deltas, limite, tipo assim, é um pouco desconfortável. Então, se você já tem as propriedades, é mais tranquilo, né? Ok, depois disso a gente vai para os teoremas clássicos que envolvem derivadas, né? Esse teorema aqui que é bastante interessante, né? Que se você tem a derivada positiva em um ponto, ali na vizinhança dele, os valores que antecedem A, né, vão ter imagem menor que A, e os valores, né, que sucedem o A vão ter imagem maior que a imagem do A, certo? Acho que eu falei algum erro na frase aí, mas você entendeu e está escrito aí na tela, tá bom? Então, eu provei esse teorema aqui, tá? Derivável não decrescente. Então, isso aqui eu acho que esse corolário eu não fiz, mas eu fiz esse corolário aqui. Então, esse aqui eu não fiz, tá? Mas esse próximo aqui eu fiz, né? Que se você tem uma função derivável
e um máximo ou mínimo local. Então a derivada desse camarada é zero. Isso aqui eu fiz. E os teoremas clássicos: teorema de Darboux, teorema de Rolle e teorema do valor médio, tá? Esses três teoremas aqui eu fiz. Isso aqui eu não lembro se comentei, acho que talvez eu esteja confundindo, fazendo uma confusãozinha. Eu não comentei isso aqui nessa sessão, com certeza, tá? Ah, não, eu não fiz esse corolário, esse aqui eu esqueci mesmo, esse aqui, verdade, eu esqueci. E aí, aqui na minha preparação, eu fiz essa sessão sobre a fórmula de Taylor. Opa, eu aumentei aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para ficar bom aqui para vocês, né? Pronto. Eu preparei, mas eu não fiz lá, tá? Eu já estava bem cansado no final de prova. Mas eu só comentei, assim, defini o polinômio de Taylor e tal, mas não enunciei bonitinho, tipo assim, esses comentários, tanto lá do começo como esse no final, que eu já estava cansado, como eu não estava tão seguro, eu só escrevi e comentei, tá entendendo? Eu joguei seguro. E além disso aqui, eu provei a regra de L'Hopital, né? Aquela regrinha que a gente usa para calcular limite quando tem indeterminação 0 sobre 0, tá? Então, assim, de um modo geral, eu acho que eu consegui escrever 90% do que eu tinha me preparado para escrever, tá? Tipo, 90%, um pouco mais. Então, assim, de um modo geral, eu considero que a minha performance foi boa, certo? Muitas das pessoas que estão concorrendo comigo são meus colegas, eu conversei com eles, eles também fizeram uma prova muito boa, tá? Então, expectativa de resultado, eu não tenho muita expectativa, assim, eu não vou dizer que eu vou passar nem nada, porque tem muita gente boa fazendo essa seleção. Eu considerei a minha performance boa, mas, enfim, foi um ponto tranquilo, né? Relativamente fácil, só que para todo mundo, né? Então a gente tem que ver como é que foi o desempenho aí do pessoal também, né? Mais uma vez eu mudei aqui a escala do negócio, mas enfim. Então é isso, tá, pessoal? Me desejem sorte aí, mas enfim, não tem muito o que fazer, tem que esperar o resultado, né? Mas de um modo geral, eu considero que o meu desempenho foi bem razoável, assim. Eu esqueci, você notou que eu esqueci coisas pontuais aqui da minha preparação, mas a maioria das coisas eu consegui fazer. Então, eu tô feliz com a minha prova e é esperar, né, Deus abençoar esse meu desempenho aí, né, e ver se o resultado vem, tá? E aí, qualquer coisa eu aviso aqui pra vocês, eu posso fazer um comentário sobre a segunda fase quando tiver. E em breve eu vou soltar um vídeo explicando como é que eu faço, né, pra gravar os vídeos, né, de aula aqui no YouTube, tá? Então, se você se interessa nisso, fica de olho que em breve vai estar saindo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.